Vamos ao caso 52. Paciente de 58 anos do sexo feminino, em investigação de hematoquesia. Foi submetida a uma colonoscopia que mostrou um pólipo pediculado no sigmoide. Essas são as imagens da colonoscopia. Qual a sua conduta? Voltam. Sim. A plateia aqui optou por aplicação prévia de Endolup. Bom, boa tarde a todos. Vamos... Opa, empatou com polipectomia, desculpe. Tá bom. Eu acho que o importante nesse caso aqui, do ponto de vista de terapêutica, é você primeiro definir se é uma lesão de tratamento endoscópico, se ela não tem nenhum sinal de degeneração. Nós já fizemos o estudo detalhado, não vimos nenhuma área suspeita, tem um padrão misto, predominando 3L, algumas áreas 4, então é um adenoma túbulo-viloso, não tem nenhuma área de depressão ou de friabilidade, só a parte mais da cabeça, onde ela movimenta, que tem uma área pequena alterada, mas pode ser só do traumatismo da lesão. Então, do ponto de vista da biologia da lesão, tudo indica que é uma lesão de tratamento endoscópico. É bom também estudar o pedículo da lesão para ver se não há nenhuma área se estenda ao pedículo, para você ver o limite da colocação da sua alça. Isso tem importância, porque se você tem um pedículo largo, igual esse aqui, que não é muito longo, ele está mais tracionado do que propriamente o pedículo, então você, não tendo lesão no pedículo, você pode dar uma margem da cabeça do pólipo em direção ao pedículo, uma margem relativamente curta, de 5 milímetros, e deixar um pouco de pedículo residual para um eventual sangramento, se a opção for não colocação prévia de Endolup ou clipe, né? Então, essas são as primeiras considerações. Outra é que, eventualmente, no sigmoide, essas lesões podem ocupar muito espaço e você não conseguir passar uma alça para realizar a polipectomia ou não conseguir ver bem a base da lesão. Nessa situação, eventualmente, você pode injetar um pouco de adrenalina na cabeça ou no meio do pólipo e um pouquinho no pedículo, esperar 3 a 5 minutos para diminuir o tamanho para você passar a alça. Um outro recurso é você seccionar parte da cabeça para ter espaço para trabalhar e depois então passar a alça. É importante também que o aparelho esteja bastante estável, não é o caso aqui, ele está um pouco lupado, mas nós não conseguimos uma posição ideal do ponto de vista de estabilidade, então temos que ter muito cuidado para depois que passar a alça ele não voltar rápido e você cortar rapidamente, ter sangramento. Lembrando que esse pedículo tem aproximadamente 1 centímetro e a paciente teve sangramento, então tem vaso grande aí, nós não podemos descuidar. Então tem que ser realmente um procedimento bem lento para fazer a ressecção. A nossa opção nessa situação aqui é de deixar um clipe largo, preparado, fazer uma secção próximo à cabeça, em torno de 5 milímetros da cabeça do pólipo, deixando um pedículo residual para colocar o clipe, porque o clipe é bem mais fácil do que o Endolup. Então, tem estudos que mostram que em pólipos maiores que 2 centímetros parece ter valor a hemostasia prévia ou logo após o procedimento. Em pólipos menores, isso parece não ter valor. Então, a nossa opção nesse caso aqui vai ser passar uma alça larga e deixando o material de hemostasia montado, inclusive para lavar, caso seja necessário. Então, nós estamos passando uma alça larga, é uma alça hexagonal da Boston Scientific, ela tem 27 de abertura e eu acho que nessa situação nós vamos conseguir laçar a lesão. Então, nós já colocamos no módulo de mucosectomia, a gente usa a unidade eletrocirúrgica da Herb e sempre você sempre testa antes de laçar. Isso é muito importante. O doutor Dalton está me ajudando aqui, quase xará, né? E com ele aqui do lado a gente fica tranquilo.
Então, esse é testando para ver se está tudo funcionando, pode recuar, foi intencional isso. Normalmente a gente ultrapassa o pólipo, faz uma rotação e uma abertura completa da alça, pede para repetir meia ampulha de Buscopan, por favor, para a gente manter sempre aberto. O ideal é que a gente coloque o pólipo na posição do canal do aparelho, que seria a posição de 5 horas, porém nessa situação aqui nós não conseguimos realmente fazer isso, mas dá para fazer uma laçada também nessa posição, que a alça é bastante larga. Pode abrir, Dalton, por favor. Então, depois de aberto completamente a alça, a gente recua suavemente, põe na parte central. A gente está usando CO2 também. Esses procedimentos mais prolongados ou procedimentos que têm risco, parece que o CO2 vai ganhando cada vez mais espaço. Então, nós temos um insuflador de CO2. Alguém pode segurar o aparelho aqui, por favor? Então, está dando para ver aí a imagem, né? Walton, então, nós fizemos Walton pois e não. Dalton, a dupla sertaneja, Isso. estamos de volta. Ok, então, Bia, tudo bem, né, Bia? Aqui, nós pegamos, então, fizemos a apreensão, esperamos mudar de cor, mostrando que a apreensão está dando uma isquemia na lesão. Fazemos um movimento convencional de vai e vem, para quando é pólipo grande ele não transmitir a corrente para o mesmo ponto. Então a gente faz um movimento suave, vai e vem, e vai então utilizando o módulo ou endocut ou coagulação baixa, que é o caso que nós vamos usar. Bem devagar, não tem que ter pressa, deixa o clipe montado, um vai e vem curto. O Esteban está com a alça aqui, essa alça é de muita responsabilidade, porque qualquer sangramento é quem está com a alça que é o responsável. Pode ir devagarzinho. Dá um clique. Agora aqui... Tem uma pergunta para você aqui, ó, antes da gente... Uma pergunta da plateia. Colocar o clipe antes tem benefício sobre talvez colocar depois? Você podia comentar a questão técnica de colocar o clipe antes ou depois da ressecção? Então, primeiro tem que saber qual o valor real da hemostasia. A gente sabe que, de uma maneira geral, a possibilidade de sangramento de pólipo é muito baixa, mas quando você estratifica pólipo com pedículo maior que 1 centímetro e pólipo maior que 2 centímetros, então, nessa situação, a literatura sinaliza que tem valor fazer hemostasia. Tem vários mecanismos. Você pode fazer com adrenalina, com clipe, com endoloop, pode fazer antes, pode fazer depois. Tecnicamente, isso é muito pessoal, eu prefiro, quando tem pedículo nessa situação, fazer uma laçada, deixar um pouco a mais e depois usar o clipe. Eu acho que tecnicamente é mais fácil do que você passar um endoloop. Eu acho que a gente está fazendo um estudo multicêntrico com endoloop e está tendo muita dificuldade de passar o endoloop em sigmoide, principalmente. Deixa tudo aberto. Então, eu acho que assim é melhor. Agora, quando você tem aquela situação em que a exposição vai ser muito difícil, se tiver um sangramento, aí sim, talvez fosse mais interessante você colocar antes. Então, é nessa situação que a gente tenta colocar previamente. Fora isso, e o fato é que nessas lesões maiores, a gente tem que realmente ter um cuidado adicional, Tem que ter uma artéria grande aí dentro, porque ela cresceu muito, o pedículo é largo. Então, vale a pena a gente... Esse clipe que você está usando é um clipe que você... Esse clipe é o clipe da Bosta, o Resolution. Ele tem uma abertura de 11 milímetros, já tem clipe de abertura de 16 milímetros. Então, ele pega bem, normalmente ele pega bem esse tipo de pedículo. Ele tem rotação também, se for necessário rodar, Então, a gente tende a utilizar esses clipes que pode abrir e fechar várias vezes. Walton, nós vamos precisar de passar para outra sala? Ok. Então, a gente encerrasse com... Acho que você vai ter que rodar essa a parede. tipagem do corpo. Estou só vendo se ele vai ajeitando. Ok, obrigado, hein?